Essa é provavelmente a história mais problemática de todas. Vendo de fora, ela parece inofensiva. Parece uma bela história de amor entre um cara que não consegue amar e uma mulher que está aprendendo a amar. Porém, o cara tem 27 anos e a menina tem 15. Ah, e eles são irmãos. E pior, quando a obra chega no clímax, algo nojento acontece. Quem foi o criminoso que criou isso? O que passou na cabeça dessa pessoa para ela achar que era uma boa ideia publicar essa história? Bom, se ficar até o final, você vai entender. Tudo começa com a Nanoka indo para o seu primeiro dia de aula no ensino médio. Ela se mudou para a casa de seu pai para ficar mais perto da escola e agora vai morar com ele e seu irmão mais velho. Do nada, vemos esse cara que acabou de terminar um relacionamento de 2 anos e está tremendamente infeliz. Enquanto pega o metrô para o trabalho, seu olhar cruza com o de Nanoka. Ela desce na estação e deixa cair algo. Ao ver que ela não percebeu que derrubou seu pertence, o agora solteiro pega o objeto e sai do vagão para entregar para ela. Vendo Nanoka feliz em meio às pétalas de cerejeira, ele fica encantado. O homem devolve o pertence e cada um segue seu caminho. O nome desse cara é Koshiro. Ele trabalha numa empresa de matchmaking, onde ele e seus colegas são responsáveis por unir pessoas solteiras, organizando encontros, até que seus clientes comecem a namorar de fato. Tipo um Tinder, só que com pessoas te ajudando ao invés de um algoritmo. E os clientes são muito sortudos, porque tem um especialista em relacionamentos que é o Koshiro. De repente, um colega de trabalho dele vem com uma ideia torta de deixar pessoas abaixo dos 20 participarem do matchmaking. Será que eu devo me preocupar? Koshiro pensa sobre o que seu amigo falou, já tá errado aí. E lembra que a menina que encontrou no metrô era bonitinha, mas rapidamente cancela esse pensamento antes que ele o cancele. De volta para sua casa, vemos que o pai do Koshiro é o mesmo que o da Nanoka. O pai dele dá o contexto de forma bem expositiva, explicando que, por conta do divórcio dos pais, os dois foram separados quando ela tinha 2 anos e não se lembram de como o outro é. Pô, não podiam ter se encontrado pelo menos uma vez em 13 anos? Caraca, que família, hein? No dia seguinte, Koshiro vai para o trabalho como sempre, mas do nada sua ex aparece. Ela diz que só queria pegar algo de volta. Porém, ao ver como Koshiro não pareceu se importar com o fato dela estar ali, ela comenta sobre como ele é frio e distante, dizendo que parece que ele nunca amou alguém de verdade. Papo padrão de ex, né? Por fora, Koshiro realmente parece não ligar. Contudo, essa conversa fica na cabeça dele. No fim do expediente, Koshiro e sua chefe vão para um parque de diversões. E lá ele encontra Nanoka de novo. O solteirão tinha 2 entradas pro parque de diversões que ganhou da sua chefe e entrega elas pra menina. Entretanto, Nanoka pede para ir com ele nos brinquedos. Ela diz que em breve vai embora e está apenas esperando seu papai. O que preocupa Koshiro, que decide ficar para protegê-la. E passa mal em todos os brinquedos. O cara só se fode. Por último, os dois vão na roda gigante. Nanoka conta que se declarou para um guri, mas que ele já tava com outra. Porém, ela diz que ficou feliz em falar o que realmente sentia para ele, pois gostava dele há muito tempo. E agora era hora de esquecer tudo isso e deixar ir. Mas Koshiro fala pra ela não perder esse sentimento, e ela pergunta por quê. Afinal, não faz sentido se manter em algo que não vai dar certo. Ele responde que também levou um fora, pois era um cara muito frio, e que nunca conseguiu dizer o que realmente sentia. De repente, Koshiro começa a chorar, e Nanoka conforta ele. Ao terminar o passeio, o pai deles chega e revela que eles são irmãos. Koshiro se sente envergonhado de ter se aberto com a Nanoka, principalmente agora sabendo que ela é sua irmã. Ele tenta processar essa nova informação em sua mente, mas uma cena sempre vem à sua cabeça. Nanoka o confortando. E, por mais que tente, Koshiro não consegue tirar essa memória da sua mente. Talvez relembrar esse momento traga sentimentos que ele sabe que não deve ter. Koshiro começa a evitar sua irmã para tentar escapar de seus pensamentos. Contudo, isso só o deixa mais triste. Para fugir dela e descansar a cabeça, ele decide ir até a casa da sua mãe. Lá, Koshiro começa a reclamar sobre a Nanoka ter ido morar com eles, mas seus motivos são meio sem pé nem cabeça, como se ele estivesse dizendo motivos aleatórios para esconder o verdadeiro. Porém, ele para de reclamar quando sua mãe fala que sua irmã sempre quis conhecê-lo. Ela diz para o seu filho continuar ajudando a Nanoka, pois é seu dever como irmão mais velho, e agradece pela ajuda que ele já tem feito. Isso faz Koshiro perceber que ele realmente é irmão da Nanoka. Apenas isso. Entretanto, algo dentro dele ainda o atrapalha e embaraça sua visão sobre o grau de parentesco dos dois.
Certo dia, Nanoka começa a sentir dores e a tomar remédio. Koshiro fica preocupado, mas no fim, ela só estava começando a menstruar. Brincadeira, mulherada. Abraço a todas as mulheres que assistem aí. Além disso, ela começa a se perguntar se vai viver um romance algum dia e diz que quer saber como é beijar alguém. Rapidamente, Nanoka está entrando na puberdade. Nesse momento, a obra tá bem morna. Parece que realmente vai ser uma simples história de duas pessoas aprendendo a conviver juntas. Os dois começam a se entender e até trocam ursos de pelúcia que tinham na infância. Apesar de tudo parecer tranquilo, no fim do volume acontece algo que tira os freios da história e leva ela em velocidade máxima até sua colisão com a depravação. Andando pela rua, Koshiro esbarra com sua ex, e isso afeta ele, normal. Porém, logo em seguida ele corre atrás dela. Aí errou. Eles conversam um pouco e ela o convida para jantar. Mesmo sendo ex um do outro, eles até que se divertem juntos. Talvez a chama reacenda. Mas sua ex se despede porque seu namorado veio buscá-la. Voltando sozinho para casa, Koshiro tenta entender seus sentimentos, ou melhor, a falta deles. Ele sabe que não estava usando sua ex só para dormir com ela. Contudo, ele também não consegue se lembrar do que sentia enquanto estavam juntos. Ao voltar para casa, ele começa a se trocar. Sem querer, ele derruba uma bacia com roupas, e enquanto pega elas, vê o sutiã da sua irmã. Ele fica envergonhado ao ver a peça de roupa, mas isso não o impede de fazer algo nojento. Koshiro cheira o sutiã da sua irmã e ela quase descobre. Para piorar a situação, Koshiro vai para o seu quarto e se masturba. Logo em seguida, ele tem um ataque de raiva, talvez por se odiar por ter feito algo tão escroto. Parece que Koshiro vai desistir de tudo, porém ele volta a viver normalmente com sua irmã, guardando esse segredo repugnante no fundo de sua alma. Em um momento de fraqueza, ele se deixou levar pelos sentimentos que tem pela Nanoka. Esse foi o sinal verde da história para ir com tudo em direção à escrotidão. Koshiro tenta lidar com o peso de seus atos. Ele acaba descontando sua vergonha na forma de frieza, sendo grosso com sua irmã, e fica com medo de ela ter visto o que ele fez. Tentando lidar com seu erro, ele faz o que todo psicopata faria e culpa sua irmã por ter deixado o sutiã lá, sendo que foi ele quem derrubou a bacia. Ele fica paranoico, esperando que ela conte o que viu e denuncie ele. A culpa começa a torturar Koshiro. Ele sabe que não pode contar pra ninguém o que fez. Ninguém vai ajudá-lo. Pelo contrário, vão massacrá-lo. Enquanto isso, Nanoka tá de férias na casa da sua mãe. Foda-se. Foda-se nada, porque Koshiro vai visitá-la. Ele decide dormir por lá e Nanoka resolve dormir ao lado dele. E enquanto ela tá dormindo, Koshiro chega perto e cobre ela. Ufa. Um traço de personalidade curioso do Koshiro é que ele é muito preguiçoso, sempre evitando fazer qualquer tipo de trabalho pesado. É dos nossos. Quer dizer, mesmo que tenha ido pra lá pra ver a Nanoka, Koshiro ainda se sente envergonhado perto dela pelo que ele fez. E, mesmo sabendo que ele tem problema e deve se tratar, seus sentimentos por sua irmã falam mais alto. Por exemplo, quando Koshiro vê ela voltando da escola com um garoto, ele tem um ataque de ciúmes e arrasta ela pra dentro de casa, dizendo que ela deve tomar cuidado com os meninos, pois é fofa. Vixe, esse comportamento assusta sua irmã, e com razão. Mas, um tempo depois, Nanoka reflete sobre o que ele falou e gosta que seu irmão tenha achado ela fofa. E então algo acontece que muda completamente a cabeça dela. Quando eles andam pelo trem lotado, Koshiro a protege. Nesse momento, o coração de Nanoka fica acelerado. Esse foi o estopim para ela começar a desenvolver sentimentos recíprocos aos do seu irmão. Ambos são pressionados por esses sentimentos tenebrosos. Eles tentam suprimi-los, mas não conseguem. Koshiro até tenta ser um irmão de verdade para consertar o erro que ele cometeu e extinguir de vez seus sentimentos. Contudo, essa tentativa foi em vão, porque a Nanoka revela que gosta dele. A história fica nesse vai e vem por um tempo. Uma hora eles abraçam seus sentimentos e na outra eles decidem que é melhor viverem uma vida normal. Entretanto, nessa guerra contra as verdadeiras emoções, os dois estão chegando ao limite. Tanto Koshiro quanto Nanoka não aguentam mais sentir culpa. Ela por ter dito que gostava do irmão
e ele por ter feito o que fez. Contudo, após uma conversa com sua colega de trabalho, Koshiro toma uma decisão. Na conversa, sua amiga dá uma visão interessante sobre amor que muda a perspectiva dele. As pessoas usam o amor para projetar seus sonhos nos outros. A princípio, Koshiro pensa coisas bizarras. Ele acha que sua irmã é a única mulher ao seu alcance, mas ele também sabe que esses pensamentos são nojentos e percebe que está projetando seus sonhos de amor na sua irmã. Quando os irmãos se encontram novamente, eles se abraçam e vão juntos para casa. Koshiro convida Nanoka para ir ao parque no dia seguinte. Nanoka fica feliz, achando que ela e seu irmão vão ficar mais próximos. Porém, mal sabe ela que seu irmão tomou uma decisão. No dia seguinte, Koshiro se muda. Não demora muito para a iludida da Nanoka descobrir que Koshiro vazou. Ela fica irritada e diz que não vai ao parque com ele. No fim das contas, ela vai. Ao conversarem, seu irmão explica que ele tomou uma decisão para o seu próprio bem, porque viver junto com ela não vai dar certo. Ele pode acabar cometendo uma loucura. Nanoka fala que isso não é bom, que eles deveriam viver juntos, afinal são irmãos. Porém, Koshiro sabe o que ele fez e o que se passa em sua mente. E, sabendo que não vai dar certo, ele respira fundo e diz: somos irmãos. Eles vão para a roda gigante que se encontraram pela primeira vez, e Nanoka pede desculpas por ter gostado dele de outro jeito, e a resposta de seu irmão a surpreende. Koshiro diz que quando conheceu ela na roda gigante, foi a primeira vez em que se sentiu verdadeiramente feliz. Nanoka entende a situação e diz para o seu irmão que se ele der um beijo nela, ela nunca mais vai vê-lo. Koshiro se aproxima e... foi na testa. Seu irmão se despede e vai embora. Nanoka vai embora chorando. Parece ser a conclusão mais saudável, mas ainda tem 2 volumes nessa obra e as coisas tendem a ficar piores do que já estão. Faz 6 meses que Koshiro se mudou e Nanoka sente falta dele. Então, de forma totalmente impulsiva, ela quebra a promessa e viaja para ver seu irmão. Vemos que Koshiro ainda pensa na sua irmã e torce para que alguém o faça esquecer dela. E ele é posto à prova quando, enquanto voltava para casa junto de sua colega, vê Nanoka o esperando. Ele foge antes que ela possa vê-lo. Sua colega de trabalho, vendo seu comportamento estranho, começa a juntar as peças. Pouco a pouco ela percebe que a relação do seu amigo com a irmã dele é diferente. Ela o enquadra na parede e pergunta se ele já assediou a própria irmã. Ele diz que nunca fez isso, mas sua perversão fica clara. Ela o repudia e vai embora. Koshiro não sabe mais o que fazer. Seu tormento fica maior a cada dia, mas ele sabe que deve engolir esses sentimentos escrotos e que deve se conformar com o normal e se adaptar à sociedade. A partir de agora, ele vai fazer a coisa certa. Koshiro se reencontra com sua colega e ela tenta pôr juízo na cabeça dele. Então ele toma uma decisão, a de namorar ela. E digamos que não deu muito certo. Após isso, Koshiro reflete sobre sua vida. Tudo que ele fez e sentiu nos últimos meses passa por sua mente como ondas ferozes de um mar turbulento. Contudo, esse mar se acalma, pois ele decide que não quer mais se esconder atrás de uma cara miserável. Ele quer ver a Nanoka de novo. E olha que coincidência. Eles ficam chocados ao se ver. Os 2 tropeçam e ficam nessa posição. É aí que, durante esse contato próximo... agora não tem mais volta. O mangá foi com tudo. Porém, enquanto essa nojeira acontece, alguém toca a campainha. É um amigo do Koshiro, falando que precisam dele no trabalho. Ele vai até seu trabalho e Nanoka espera ele numa lanchonete próxima. De começo, Koshiro se arrepende do que aconteceu, mas logo ele percebe que não conseguirá seguir pelo caminho normal. Sem querer, Nanoka encontra a colega de seu irmão na lanchonete e abre o jogo com ela. Com toda a paciência do mundo, a mulher tenta explicar para a menina que ela não pode namorar o próprio irmão. Entretanto, Nanoka quer acreditar no amor. Afinal, ela é jovem e não entende as consequências que seus atos vão gerar no futuro. A colega de Koshiro o encontra novamente e pede para que ele haja como um adulto responsável. Contudo, ele já aceitou seu destino, sua tragédia pessoal. Ele reencontra sua irmã e diz para eles fugirem. Ambos chegam à conclusão de que devem concretizar seu amor independente do sacrifício. Meu Deus! E ainda tem mais um volume dessa história bizarra. Os irmãos começam a viver juntos no apartamento do Koshiro. Ao longo da história, ambos foram crescendo e nesse momento, Nanoka já tem 17 anos e o Koshiro tem 29.
Durante a convivência, eles acabam falando sobre os planos para o futuro. Nanoka diz que tinha o sonho de se casar e ter vários filhos, mas que, por causa de seu irmão, esses sonhos nunca vão se realizar. Ela finge estar tudo bem, porém seu irmão fica realmente chateado. O peso dessa decisão tá pressionando eles cada vez mais, especialmente o Koshiro, que é o adulto da situação e sabe que tá fazendo algo muito errado. Ele começa a se criticar por tirar os sonhos da irmã, mas também fica se questionando até onde pode ir com ela. O Koshiro tá terrivelmente confuso. Uma hora ele fala que eles não devem fazer nada, e na outra age assim. No meio de toda essa loucura, os dois decidem viajar. Eles vão pra praia e no fim do dia ficam olhando o pôr do sol juntos. E Nanoka sugere algo terrível: vamos cometer suicídio. Seu irmão fica chocado com o que ela falou e decide voltar. Ao ver o que sua irmã se tornou, Koshiro se separa dela novamente. Mais uns meses se vão e tudo volta ao normal na vida da Nanoka. Ela entende que não ver seu irmão é o melhor, porém ainda sente falta dele. Durante o festival escolar, os pais de Nanoka aparecem. E seu irmão também. Eles almoçam em família pela primeira vez. Tudo indica que seu irmão voltou ao normal e a vê somente como irmã. Contudo, ambos ainda nutrem sentimentos um pelo outro. O tempo passa e Nanoka vai vê-lo após as provas do seu colégio terem terminado. E nesse encontro, eles se reconectam. E as coisas escalam bem rápido. Koshiro chega a uma conclusão e decide não falar, mas Nanoka fala que sabe a verdade. Ela sabe que seu irmão a ama, e vemos uma imagem de tecidos no chão. No fim das contas, Koshiro voltou para ficar mais próximo da Nanoka, nos dois sentidos. Seus sentimentos por ela são verdadeiros. Novamente, eles se encontram no parque onde se viram pela primeira vez. Nanoka se declara de novo para o seu irmão, e ele também se declara para ela. De início, Koshiro fica envergonhado, porém ele aceita seus sentimentos e, cansado de ficar em cima do muro, fala com todas as letras: eu te amo. E assim, o mangá acaba. Os dois irmãos vão ficar juntos. Provavelmente essa paixonite dos dois vai acabar um dia e eles vão voltar para a vida normal. Entretanto, no fim, ambos ficam nesse relacionamento incestuoso. É uma pena que uma história de amor que podia ter sido muito bonita foi manchada por incesto e pedofilia. Agora, o que eu quero saber é quem foi o doente que escreveu isso? Desde criança, Motoi Yoshida sempre quis ser mangaka. Sua vontade de trabalhar nesse meio apareceu pela primeira vez quando ela teve contato com a revista Ribbon, que publicava obras de demografia shoujo, geralmente voltadas a meninas jovens. Entretanto, o que realmente mudou sua vida apareceu quando ela estava no ensino médio. Foi nesse período que ela descobriu a revista Garou e as obras de Yoshiharu Tsugi. Resumindo muito, a Garou era uma revista que publicava histórias provocadoras que tocavam em temas sensíveis. E assim, Motoi Yoshida tinha suas duas maiores influências: histórias românticas e histórias disruptivas. Essas influências se refletem nas suas demais obras. Um playboy no 6º ano de faculdade acaba se apaixonando por uma menina do ensino médio. Um artista chamado Tetsuo é observado por uma mulher chamada Akira enquanto ele desenha. Numa noite chuvosa, os dois se encontram e seu amor floresce. Narumi está na casa dos 40, ainda perdido na vida, solteiro e trabalhando como editor em uma revista. Um estranho golpe do destino o coloca frente a frente com uma bela e misteriosa mulher, dando início à história de seu amor insano. Nessas histórias, Motoi expõe de forma crua e sem filtro as perversões e obsessões das personagens. E essa honestidade também está presente em Koikaze. Koikaze talvez seja a obra que mais sintetiza as influências da Motoi, combinando a sensibilidade e o romantismo do shoujo, mostrados pelos sentimentos verdadeiros das personagens, com o realismo e os temas pesados da Garou, o que faz com que ela aborde o tema controverso de uma maneira séria, sem cair na piada fácil ou no sensacionalismo como vemos em diversas outras mídias. No fim, Motoi Yoshida é uma autora que busca cutucar a sociedade através do amor. E, assim como diversos artistas que buscam questionar os padrões e oferecer novas perspectivas, ela às vezes acerta um alvo bem escroto. Mas, creio que essa era a vontade dela desde o início. Essa realmente é uma das histórias mais problemáticas que eu já li. Não aguento mais ler bizarrices. Quero uma história mais leve. Clica aí pra ver.